Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Coruja de Minerva. E o assunto das nossas reflexões filosóficas de hoje são dois filósofos pré-socráticos, Heráclito e Parmênides. Bom, vamos começar com Heráclito. Heráclito de Éfeso, como o próprio nome diz, Heráclito nasceu na cidade de Éfeso. Éfeso era uma importante cidade do mundo grego antigo. E lá em Éfeso tinha um rio. E foi refletindo sobre as águas desse rio que Heráclito enunciou uma frase muito famosa, que ele é conhecido até hoje por ter dito ela. É impossível banhar-se duas vezes no mesmo rio, pois as águas já não são as mesmas e a pessoa que ingressou também não. Pessoal, o filósofo Heráclito acreditava que tudo está em constante mudança. Tudo muda e nada permanece. Heráclito, na verdade, traçou um paralelo entre as águas do rio e o universo e os momentos da existência humana. Heráclito acreditava que, assim como as águas do rio, a nossa vida ela é composta de momentos que mudam o tempo todo. E esses momentos são únicos. Na verdade, eles acontecem na nossa vida e eles trazem também, eles provocam grandes mudanças em nós. Só que Heráclito sabia que existem, na verdade, dois tipos de mudanças, duas dimensões das mudanças. Existem as mudanças externas, que são muito mais fáceis de serem captadas, de serem compreendidas, e existem as mudanças internas, que muitas vezes os nossos sentidos eles não conseguem captar, mas não quer dizer que elas não existem. Estudando o movimento, a transformação, o Heráclito chegou à conclusão que o universo e que a nossa vida, ela é movida, na verdade, por uma disputa entre contrários. É essa disputa de contrários que vai causar movimento, que vai produzir a transformação, produzir a mudança. Então, o Heráclito, ele começou a perceber que tudo está repleto de opostos, de pares de opostos. Então existe o quente, o frio, o claro e o escuro, a vida e a morte, a alegria e a tristeza. E é geralmente esse embate entre contrários que causa um movimento, que produz um movimento, a transformação. A que é do Heráclito era o fogo, porque o fogo representa a mudança, representa a transformação. E Heráclito acreditava que não dá para a gente falar em permanência nas coisas que fazem parte do mundo, que fazem parte do universo. Né? As coisas o tempo todo, elas estão sendo e não sendo, ou seja, elas são algo agora, elas assumem um determinado comportamento no momento atual e depois elas passam a negar aquilo que elas eram. Elas são e não são, elas aparecem e depois desaparecem. Bom, vamos falar agora do oposto de Heráclito. Vamos falar sobre o filósofo Parmênides de Eleia. Parmênides nasceu em Eleia, viveu nessa cidade, passou uma grande parte do tempo da sua vida em Eleia. Atualmente, Eleia se localizaria no sul da Itália. Bom, e o que o Parmênides vai falar? O Parmênides vai falar que, na verdade, a mudança, o movimento, na verdade, isso tudo é uma ilusão. Né? Na verdade, as coisas, todas as coisas que existem no universo, elas possuem uma essência. E a essência é aquilo que não muda, aquilo que é fixo. Então, na verdade, os nossos sentidos, eles nos iludem, eles nos enganam, porque a gente acredita que as coisas estão mudando, mas na verdade não. Por trás daquela ilusão, daquela mudança, existe uma essência, existe algo que não muda, que sempre permanece o mesmo. E para o Parmênides, é sobre essa essência, é sobre aquilo que não muda que a gente deve se deter. É sobre a essência, sobre aquilo que permanece, que é fixo, que deve receber a nossa atenção. E não essa ilusão, essa embalagem de uma certa mudança que na verdade não acontece. Parmênides estudou o movimento e ele chegou à conclusão que o movimento ele é formado por pontos fixos. Na verdade, o movimento é a soma de pontos fixos. E esses pontos fixos provam
que nada muda, tudo permanece. Na verdade, a mudança é uma ilusão, é algo que a gente tem uma falsa impressão de que acontece, mas no fundo as coisas possuem uma essência. Bom, qual era a arqué do Parmênides? A arqué do Parmênides era o ser imóvel, o ser fixo, aquilo que não muda, aquilo que sempre permanece. Bom, pessoal, Heráclito e Parmênides protagonizaram uma grande disputa filosófica, né? Porque eram filósofos que estavam defendendo ali visões totalmente diferentes, totalmente opostas. Né? Eles tinham concepções diferentes sobre o movimento, sobre o ser e sobre o que deu origem a tudo que existe. De um lado, Heráclito afirmando que o que deu origem a tudo que existe é o ser mutável, ou seja, a mudança que é representada pelo fogo, esse elemento presente na natureza, na físis, e do outro lado nós temos Parmênides, falando que o que deu origem a tudo que existe é o ser imóvel, o ser que não muda, é uma essência fixa, que na verdade está presente em todas as coisas.